Bem-vindos ao Giro 360. Eu sou a Ale Boiani e vou passar para vocês um resumo das principais palestras que rolaram hoje na Expert. Quero começar falando de ESG, essas 3 letrinhas que muita gente não conhece, mas que têm crescido no mundo todo. A sigla em inglês refere-se a questões ambientais, sociais e de governança. Roberto Tepperman, Head of Sales da Legg Mason, gestora global que administra mais de 780 bi de dólares de ativos, bateu um papo com Fabiano Sintra sobre este mercado e suas implicações. Ele constata que o tema ganhou força nos últimos 20 anos, principalmente por causa da nova geração, que tem uma visão muito mais ecológica e que não apenas perguntam se a empresa está gerando riqueza, mas como ela está gerando essa riqueza. Ela é socialmente responsável? Ele cita o exemplo de algumas empresas onde eles são grandes investidores e, por isso, conseguem participar da mudança do poder decisório. Um dos critérios importantes de governança é a questão da independência dos membros do conselho, que não pode ser quem tem o interesse direto ali na empresa. Explica que no exterior o conceito de empresa de capital aberto na bolsa acaba sendo bem diferente daqui, onde geralmente o majoritário é o próprio dono. Fala dessa questão da diluição mesmo das ações, de forma que nas assembleias as decisões são de mercado, o mercado acaba sendo o dono da empresa. Detalha que implementar as políticas ESG é um processo de dentro para fora, que fazer com que as análises e as questões ESG sejam tão mais importantes que o restante dos pontos avaliados é um desafio. Priorizar investimentos em empresa com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Usa alguns exemplos práticos, como, por exemplo, a Amazon, que tem um piso mínimo de ganho dos seus funcionários, procurando subir a régua, independente do que é considerado o salário mínimo aceitável, e que tem a meta de que até 2030 nenhum dos seus transportes utilizem combustíveis fósseis. Fala também da United Health, grande grupo da área médico-hospitalar, conhecido aqui por causa da Amil, que controla a operação brasileira. Como são grandes investidores, conseguiram nos Estados Unidos gerar um movimento para que os médicos parassem de receitar tanto analgésico, onde a base principal era o ópio, porque vicia, e buscassem alternativas no mercado. Nas redes CVS, mudaram a forma de controle de receita desse tipo de medicação, pois lá, como a receita não ficava retida, a pessoa, depois de viciada na medicação, acabava indo em várias farmácias e comprando dosagens muito maiores do que a necessária. Agora existe um sistema compartilhado entre as farmácias que não permite que isso aconteça. Cita a Microsoft e o Bill Gates, que lá no passado enxergou problemas que poderiam acontecer e hoje tem a maior fundação dos Estados Unidos. Acredita que líderes de mercado têm obrigação de ajudar e alinhar valores pessoais com as políticas de investimento. Comprar causas sociais e gerar rentabilidade podem sim ser coisas que andam juntas. As Nações Unidas têm dado um carimbo, um selo para as empresas que praticam ESG, para que o consumidor tenha uma forma de reconhecê-las. A Legg Mason hoje analisa aproximadamente 800 empresas ao redor do mundo que seguem o modelo. A ClearBridge gera um relatório anual chamado Relatório de Impacto, explicando o que fazem estas companhias. Um ponto positivo do que aconteceu no mercado durante a pandemia é que a sociedade passou a cobrar. A percepção mudou, vimos claramente que estávamos fazendo com o meio ambiente e que precisaríamos fazer as coisas de maneira diferente. Diz que não faz sentido que a somatória de riquezas dos 10% mais ricos do mundo seja praticamente a mesma do que a somatória dos 90% mais pobres. Práticas ESG tornam os negócios sustentáveis, responsáveis, perenes. E para o investidor de longo prazo faz muito sentido acompanhar isto, pois são as empresas que conseguirão se manter rentáveis ao longo dos anos. Diz que a sociedade não deixa mais barato atitudes irresponsáveis. Vimos empresas como a Nike se reinventarem por terem tido um desgaste de imagem, de não terem checado quem eram os fornecedores que contratavam, se, por exemplo, usavam mão de obra infantil. Tiveram que redesenhar completamente a forma de trabalhar para não perderem o legado que construíram durante anos. A Legg Mason procura seguir as práticas ESG em todos os seus aspectos.
Roberto cita, por exemplo, a questão de que eles têm o conceito não apenas de contratar mulheres, mas de ter mulheres em posições importantes de liderança dentro do grupo. E que desde 2012 eles têm sido eleitos como uma das melhores empresas para se trabalhar. Elas se destacam e quebram o mito de que investindo com responsabilidade se deixa dinheiro na mesa. O Brasil está iniciando neste mercado, principalmente através das ETFs, os fundos de índice negociado em bolsa. Na B3, a Bolsa Brasileira, temos o Índice de Carbono Eficiente, o Índice de Governança Corporativa e o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Mas o volume desse tipo de ativos no Brasil ainda é muito baixo. Por isso, as grandes gestoras acabam investindo em empresas internacionais que se adequam aos princípios ESG e estruturam fundos que não dependem apenas de empresas brasileiras. A XP Investimentos, buscando liderar as discussões sobre o tema no mercado brasileiro, criou uma diretoria ESG, comandada por Marta Pinheiro, e lançou um produto de fundo passivo que investirá em 3 ETFs internacionais com alto rating ESG. iShares MSCI USA, que é de empresas americanas, iShares MSCI EAFE, que é de mercado desenvolvido, exceto Estados Unidos e Canadá, e as iShares MSCI EM, que são de mercados emergentes. Para incentivar que o investidor brasileiro acesse esse mercado, o produto terá aplicação mínima de R$ 500 e será destinado a todo tipo de investidor. Vamos falar da economista franco-americana Esther Duflo, a segunda mulher e a mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel de Economia. O foco do seu trabalho concentra-se na redução da pobreza e ela foi entrevistada por outras 2 mulheres economistas, Bettina Rocho e Raquel de Sá. A abordagem de Duflo é uma abordagem experimental, com testes clínicos aplicados à economia, tentando derrubar teses tais como de que programas sociais podem deixar as pessoas preguiçosas e tirar delas o interesse pelo trabalho. Ela utiliza, através de um laboratório que criou no MIT, onde dá aulas, avaliações randômicas em diferentes situações. Estuda a fundo programas de transferência de renda e afirma que não acontece das pessoas trabalharem menos por isto. Cita como exemplo um programa de transferência de renda da Nigéria feita com mulheres grávidas que passaram a trabalhar ainda mais para complementar a renda. Ao lhe perguntarem que ações são efetivas para erradicar a pobreza, ela diz que gostaria que os testes clínicos que faz possam ajudar a implantar políticas públicas, testando o que funciona e o que não funciona, fazendo o trabalho de campo. Começou estudando história e, quando foi morar na Rússia, em um momento de transição para o capitalismo, se deu conta de que economista pode ajudar a mudar o mundo e que teria a oportunidade de fazer algo importante, ser influente. Viu economistas em ação querendo ajudar. Brincou que existem economistas que fazem coisas úteis e que gostaria que a população os ouvisse. Considera importante dar voz aos economistas em diferentes áreas, em aspectos sociais, e não só no econômico, que é geralmente onde as pessoas associam a profissão. Ao perguntarem sua opinião sobre a pandemia, comentou que se as pessoas não escutam os economistas sobre os temas de economia, que vão escutar menos ainda com questões epidemiológicas. Falando da América Latina, acredita que durante os últimos 30 anos houve uma grande evolução, diminuição de mortalidade infantil e desigualdade social, e que a pandemia está colocando isso em risco. Ressalta que, embora o vírus não escolha a classe social, que as possibilidades são diferentes, que nos Estados Unidos, por exemplo, negros e latinos têm maior probabilidade de se infectar, já que não têm opção de parar de trabalhar e não se deslocar. Acredita que os governos precisam ajudar os mais desfavorecidos e que os pobres acabam sendo os amortecedores da crise econômica, pois continuam trabalhando. A preocupa que alguns impactos econômicos se tornem definitivos, de que algumas pessoas possam chegar a um nível de pobreza tão grande que não consigam mais sair. Acha que ainda teremos que conviver um bom tempo com o vírus e que grandes economias podem direcionar gastos para reduzir o problema e criar condições para os mais pobres, como máscaras de proteção, garantia de habitação, transporte seguro, etc. Acredita que para entender os problemas associados à pobreza deve-se ir além
entender o que muda ou não muda o comportamento dos mais pobres. Ao lhe perguntarem o que acha referente à desglobalização, ela respondeu que a pandemia fez os países perceberem que não podem ser totalmente dependentes de outros países, e sim ser interdependentes, trabalhar juntos. Acredita que há uma vontade global em ajudar e superar isso, e que muitas oportunidades se abrirão no que se trata de diversificar a cadeia global de suprimentos. Por exemplo, o Brasil, que antes não conseguia competir em algumas coisas com a China por preço, agora pode, pois os outros países não querem depender de um único fornecedor. O Covid não irá nos desviar do progresso. Ressalta que algumas coisas mudarão e que novas formas de recrutar pessoas, por exemplo, será uma delas. Cita um programa do MIT de oportunidade online ao invés de presencial, ampliando a quantidade de pessoas que podem participar. Quer fazer um trabalho prático, realmente fazer diferença na área, e acredita que o Prêmio Nobel lhe dá essa notabilidade para que ela seja ouvida. Para finalizar, quando lhe perguntam o que um cidadão comum, investidor, pode fazer para mudar o mundo, ela diz que é importante pensar no que não é bom para o mundo, fugir de empresas que causem impactos negativos para o mundo e pessoas e que gerem esse impacto ruim. Participar de debates, votar, escolher uma causa, se familiarizar com o problema e investir no futuro. Para finalizar a noite, falaremos sobre as declarações de nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Gostaria de começar com uma frase que ele disse, ao ser perguntado sobre os desentendimentos políticos. É melhor o barulho das democracias do que o silêncio dos regimes totalitários. Ele acredita que é normal que haja conflitos, mas que as coisas acabam voltando para o lugar. Ressaltou tudo o que fizeram desde o início do gerenciamento da crise da pandemia, que tiveram que sair do ambiente de reformas estruturais e trabalhar nas questões emergenciais. Confessa que erraram um pouco no começo por causa da imprevisibilidade da crise, mas que fizeram coisas incríveis em pouquíssimo tempo, como direcionar 10% do PIB para salvar vidas e empregos e conseguir pagar auxílio emergencial para 64 milhões de brasileiros. Citou que descobriram alguns milhões de invisíveis, que eram os trabalhadores informais, e que em tempo recorde digitalizaram mais de 60 milhões de pessoas através da Caixa Econômica. Afirma que após estes primeiros meses ampliarão o programa para parte dos informais. Direcionarão por volta de 50 bilhões para programas de transferências de renda mais eficientes e procurarão unir diferentes programas em um só, com o Renda Brasil. Acha que tem vários ralos e que a unificação do programa o tornará mais eficiente. Diz que não dá para estas pessoas voltarem para o Bolsa Família, por exemplo, que o valor é lá embaixo, e sim para esse novo programa. Acredita na agenda liberal democrata de reformas, que a crise exige isso. Afirma que passamos por um período intenso de muito trabalho e que agora é a hora de aprovar as reformas. Diz que já realizaram muito nesse governo e que quer realizar ainda mais, coisas que ficaram estagnadas durante anos. Bons protocolos podem garantir uma volta segura e que a prioridade volta a ser a reforma tributária. Declara que já diminuíram os três principais custos, que eram a previdência, o salário do funcionalismo público e os altos juros, e que precisa que o povo entenda que este ano exigiu estourar as despesas, mas que ano que vem precisamos voltar para a agenda. Destravar fronteiras de investimentos e surpreender o mundo, assim como fizemos quando, ao contrário da população se colocar contra a reforma da Previdência, entenderam, foram às ruas e apoiaram. Quer começar a reforma pelo ponto de harmonia, para que uma discordância não inviabilize o programa como um todo. Começar pelo que já existe um consenso, que é o IVA, o Imposto de Valor Agregado. Considera o sistema tributário mal formulado, com tributo sobre tributo em diferentes esferas, estados, municípios, federação. Quer acabar com o PIS e COFINS, unificar o imposto sobre bens e serviços, diminuindo as distorções. Foco tem que ser criar emprego e renda, o crédito chegar nas empresas, continuar com os programas de renda para incentivar o consumo. Diz que desde o começo achava que era cedo demais para ser tão pessimista e que vários setores continuaram andando, tais como a construção e o comércio eletrônico.
As previsões não eram confiáveis. Cita, por exemplo, a questão da redução do PIB, que começaram a falar em fechar um ano com o PIB negativo em 10% e já tem gente prevendo apenas 4% negativo. Sabe que a economia é diferente da política e por isso busca pontos de convergência. Ao ser perguntado sobre o imposto sobre transação, explicou que não se trata de uma nova CPMF, mas sim de ampliar a base, que não quer subir impostos, mas que isenções não fazem sentido, que todos deveriam pagar, mesmo que menos, e que tem situações que não dá para calcular o valor adicionado, e que o imposto sobre a transação seria uma solução para isso. Outro ponto que continua sendo importante são as privatizações, ao menos 3 ou 4, para poder derrubar a dívida de volta, pois continua tendo compromisso com o controle de gastos, apesar da exceção desse ano. Utilizou um exemplo quanto ao teto de gastos, de que construíram o teto sem construir as paredes, e que o piso vai subindo, tendendo a esmagar quem está nele. Quer derrubar o piso, que são as despesas carimbadas e indexadas, diz que 96% das despesas são assim e que a classe política só consegue decidir 4% delas, e construir as paredes, que serão as reformas. Acredita na consciência do Congresso e que posições extremadas são minoria. Manter os juros baixos é essencial, pois incentiva a compra de ativos duráveis e funciona como combustível para o empreendedorismo. Quer a fronteira de investimentos destravada, acha que o caminho são os investimentos privados. Quando lhe perguntaram sobre a tributação de dividendos, comentou que a média de tributação das empresas no mundo é de 20% e que no Brasil, somando tudo, chega em aproximadamente 34%. Faz mais sentido reduzir o imposto das empresas para que elas capitalizem e colocar imposto na pessoa física, na distribuição, mas que isso ainda não irá para a pauta. Ao ser provocado com a pergunta se fica até o fim do governo, respondeu que tem uma missão a cumprir e brincou que só sai abatido a bala, se arrependendo na sequência da brincadeira. E se corrigiu, dizendo que o que quer dizer é que vai até o fim. Boa noite, pessoal. Amanhã tem mais.